Imagine um mundo onde criaturas monstruosas dominavam a Terra muito antes e muito depois dos dinossauros, ou mesmo convivendo com eles, alguns tão letais e tão implacáveis que fariam o dinossauro pensar duas vezes antes de se aproximar. Hoje vou apresentar para você 7 predadores mais aterrorizantes da pré-história, mais aterrorizante até mesmo que um dinossauro, monstros que reinaram nos oceanos, nos céus e nas florestas primitivas. Se você ficou curioso, fica comigo e vamos nessa. Inostrancevia. Antes dos dinossauros, a Terra era governada por criaturas ainda mais brutais, entre elas os gorgonopsídeos, predadores do período Permiano que pareciam ter saído de um pesadelo evolutivo. Entre eles, o Inostrancevia se destacava como o maior e mais temível de todos, um verdadeiro rei dos gorgonopsídeos, que atingia até 4 metros de comprimento, com um crânio de 60 centímetros, armado com caninos de 15 centímetros de comprimento. Seu focinho alongado e olhos frontais sugerem que ele era um caçador de emboscada, capaz de abater presas com uma única mordida letal direto na jugular. Estudos de sua estrutura óssea revelam que o Inostrancevia possuía membros poderosos posicionados verticalmente sobre o corpo, uma vantagem evolutiva que lhe dava maior velocidade e eficiência na sua perseguição. Eles eram os verdadeiros predadores do seu tempo, dominando um mundo árido e hostil onde apenas os mais fortes sobreviviam. Sua presença marcou o ápice dos terapsídeos, um grupo que deu origem aos mamíferos, o que significa que, em um certo sentido, esse monstro pré-histórico pode ser um ancestral direto de nós mesmos. Se você acha que o tiranossauro era assustador, imagine enfrentar um predador com a inteligência instintiva de um mamífero, a frieza de um réptil e a ferocidade de um tigre dentes de sabre. O Inostrancevia não apenas caçava, e ele dominava seu ecossistema, tornando-se um dos últimos grandes predadores antes da extinção em massa do Permiano-Triássico, que varreu 90% da vida da Terra. Arquitodos. Enquanto muitos imaginam os dinossauros como os maiores predadores da pré-história, o Arquitodos, também conhecido como urso de cara curta, prova que monstros muito mais recentes assombraram a Terra. Esse gigante da Era do Gelo, que vagou pelas Américas entre 2 milhões e 11 mil anos atrás, não era um urso comum. Ele era uma máquina de matar de 3 metros de altura quando ereto, pesando até 1 tonelada, tornando-o o maior carnívoro terrestre do seu tempo. Ao contrário dos ursos modernos, o Arquitodos tinha membros extraordinariamente longos, projetados não para escalar árvores, mas para correr a mais de 50 km por hora, velocidade suficiente para alcançar cavalos selvagens e bisões pré-históricos. Seu focinho curto abrigava mandíbulas capazes de esmagar ossos com facilidade, enquanto suas garras curvadas eram perfeitas para segurar as presas em combates mortais. Evidências sugerem que esse urso era um caçador ativo, não apenas um necrófago. Alguns paleontólogos acreditam que ele podia perseguir humanos primitivos, tornando-se um dos poucos predadores que realmente caçava nossos ancestrais. Sua extinção coincidiu com o desaparecimento da megafauna da Era do Gelo, mas se tivesse sobrevivido até hoje, nenhum urso pardo ou polar sequer sonharia em desafiar o seu domínio. Esse verdadeiro rei dos predadores da Era do Gelo prova que nem sempre precisamos voltar à Era dos dinossauros para encontrar monstros. Às vezes, os maiores pesadelos da Terra caminharam entre nossos próprios ancestrais humanos. Quetzalcoatlus. Quando pensamos em predadores aéreos, pensamos em águias e falcões, mas esses predadores modernos parecem insignificantes perto do Quetzalcoatlus, o maior animal voador que já existiu. Esse pterossauro colossal que viveu no final do Cretáceo, há 68 milhões de anos atrás, tinha uma envergadura de asas que podia atingir incríveis 12 metros de comprimento, equivalente a um pequeno avião monomotor. Seu nome foi inspirado na serpente emplumada na mitologia asteca, Quetzalcoatl, e era mais do que apropriado para essa criatura que parecia ter saído de um conto de dragões. Mas o que realmente torna o Quetzalcoatlus aterrorizante não é apenas o seu tamanho, mas seu estilo de caça revolucionário. Ao contrário da maioria dos pterossauros que se alimentavam de peixes, evidências sugerem que esse gigante era um predador terrestre, usando seu bico afiado e longo para arrancar dinossauros pequenos e médios do chão. Alguns cientistas acreditam que ele poderia engolir uma criatura do tamanho de um homem moderno em uma
uma única bocada. Seu método de caça era único. Após planar por quilômetros, aproveitando as correntes de ar quente, o Quetzalcoatl mergulhava em alta velocidade, usando seu bico como uma lança natural para espetar presas desprevenidas. Com pernas longas e musculosas, ele era capaz de decolar rapidamente após o ataque, tornando praticamente invencível em seu ambiente. Mas o mais fascinante e aterrorizante é que esse monstro alado coexistiu com os últimos dinossauros, provando que o período Cretáceo foi uma era onde os céus eram tão perigosos quanto a Terra. Essa criatura foi sem dúvida um dos predadores mais eficientes e assustadores que já dominaram os céus do nosso planeta. Argentavis. Quando o Quetzalcoatl desapareceu, os céus não ficaram vazios por muito tempo. Surgia então o Argentavis magnificens, a maior ave voadora que já cruzou os céus da Terra, com uma envergadura impressionante de 7 metros e um peso estimado em 70 quilos. Essa ave pré-histórica que viveu na América do Sul há 6 milhões de anos fazia as maiores aves que conhecemos hoje parecerem brinquedos. Mas o que realmente torna o Argentavis aterrorizante é a sua estratégia de dominação aérea. Ao contrário de aves de rapina, que dependem de bater asas, esse gigante era um mestre do voo dinâmico. Assim como o Quetzalcoatl, aproveitava as correntes de ar quente para planar por horas sem gastar energia. Seus olhos aguçados podiam detectar uma carcaça ou presa viva a quilômetros de distância, e quando mergulhava, sua envergadura colossal projetava uma sombra sinistra sobre o solo, que era o último aviso que muitas presas viam. Seu bico em forma de gancho e garras poderosas sugerem um estilo de caça brutal. Após localizar a presa, o Argentavis mergulhava em alta velocidade, usando seu peso massivo para esmagar a vítima contra o solo, antes de despedaçá-la com seu bico afiado. Alguns paleontólogos acreditam que ele podia caçar até mesmo filhotes da megafauna pré-histórica, tornando um dos predadores mais versáteis de seu tempo. O mais impressionante é que o Argentavis coexistiu com os primeiros humanos na América do Sul, e é possível que nossos ancestrais tenham testemunhado e temido essa criatura. Seu legado vive hoje nas lendas de pássaros gigantes que permeiam muitas culturas indígenas, provando que mesmo depois de milhões de anos, o terror que essa ave inspirava nunca foi completamente esquecido. A Artopleura. Em um mundo onde insetos evoluíram para tamanhos inimagináveis, nenhuma criatura era mais aterrorizante que a Artopleura. Esse artrópode pré-histórico, que viveu há 300 milhões de anos atrás, durante o período Carbonífero, era uma centopeia monstruosa que podia atingir até 2,5 metros de comprimento, tornando-se o maior invertebrado terrestre que já existiu. Imagine uma centopeia do tamanho de um carro, com dezenas de patas articuladas rastejando através das florestas pré-históricas. O que torna a Artopleura particularmente assustadora é o seu design corporal perfeito para o terror. Seu corpo segmentado era protegido por uma armadura de placas quitinosas sobrepostas, funcionando como uma verdadeira fortaleza ambulante. Ao contrário de suas parentes centopeias atuais, a Artopleura provavelmente não era venenosa, mas compensava isso com uma pura força bruta. Suas mandíbulas poderosas eram capazes de triturar a dura vegetação carbonífera e possivelmente pequenos animais. Recentemente descobertas fósseis revelaram detalhes surpreendentes sobre seu comportamento. Marcas de arrasto fossilizadas sugerem que a Artopleura podia se enrolar como uma mola gigante quando ameaçada, transformando-se em uma impenetrável bola blindada. Seu habitat preferido era as áreas pantanosas e as densas florestas de samambaias gigantes, onde sua massa corporal colossal lhe dava vantagem sobre qualquer competidor. O período Carbonífero, conhecido como a Era dos Insetos Gigantes, foi o único momento na história da Terra onde as condições atmosféricas permitiram que invertebrados atingissem tamanhos tão absurdos. A Artopleura era o ápice dessa tendência evolutiva, um verdadeiro titã entre os artrópodes que dominou seus ecossistemas por milhões de anos antes de desaparecer, deixando para trás apenas seus impressionantes fósseis e nosso profundo alívio por não termos que enfrentar uma criatura dessas nos dias atuais. Liopleurodon. Nas profundezas dos mares Jurássicos, há 160 milhões de anos atrás, o Liopleurodon obtinha o título de mais temível predador aquático de seu tempo. Esse monstro marinho da família dos pliossauros não era apenas grande, ele era uma máquina de matar perfeitamente adaptada, com um corpo hidrodinâmico de até 10 metros de comprimento e mandíbulas que exerciam uma das mordidas mais poderosas do reino animal. O que diferenciava o Liopleurodon de outros predadores era sua estratégia de caça implacável. Seus 4 membros em
forma de remos lhe davam uma aceleração explosiva na água, permitindo-lhe surpreender presas com ataques fulminantes. Estudos de seu crânio revelam órgãos sensoriais altamente desenvolvidos, capazes de detectar vibrações na água a grandes distâncias, transformando-o em um predador de emboscada perfeito. Sua dieta incluía desde peixes grandes até outros répteis marinhos, e evidências fósseis sugerem que ele praticava o canibalismo quando a oportunidade surgia. O Liopleurodon não mastigava suas presas. Suas fileiras de dentes cônicos e afiados serviam para agarrar e despedaçar, engolindo grandes pedaços de carne. Recentemente, a descoberta de marcas de mordidas em fósseis de ictiossauros confirmou que esse predador atacava até mesmo outros grandes répteis marinhos. Seu domínio nos oceanos foi tão absoluto que poucas criaturas o desafiavam, tornando o Liopleurodon um dos últimos verdadeiros monstros marinhos antes do surgimento do Mosasauro no Cretáceo. Basilossauro. Se você pensa que baleias sempre foram criaturas pacíficas, o Basilossauro vai mudar completamente sua perspectiva. Esse monstro do Eoceno, há 40 milhões de anos atrás, era uma versão aterrorizante dos cetáceos modernos. Um predador alongado de 15 a 18 metros de comprimento, que mais parecia uma cobra gigante com dentes de tubarão. Ao contrário das baleias atuais, o Basilossauro tinha mandíbulas repletas de dentes afiados, perfeitas para esfaquear e segurar presas como peixes grandes, tubarões primitivos e até outros mamíferos marinhos. Seu corpo serpentiforme sugere que caçava por emboscadas, usando ataques rápidos em águas costeiras rasas. Apesar do seu tamanho colossal, o Basilossauro tinha um cérebro pequeno e membros vestigiais, provando que era uma máquina de matar movida a instinto puro. Seu nome significa réptil rei, mas na verdade ele era um mamífero, o que torna ainda mais bizarro. Esse ancestral das baleias atuais mostra que a evolução dos oceanos teve seus capítulos mais sombrios, onde baleias eram na verdade os maiores predadores do seu tempo, transformando os mares quentes do Eoceno em verdadeiros campos de caça. Então, qual desses animais te deixou mais aterrorizado? Uma coisa é certa, felizmente eles não existem mais, porém seu legado de terror permanece na história do nosso planeta. Se você gostou dessa viagem ao passado da Terra, se inscreva, deixa o like e comente qual desses monstros você nunca gostaria de encontrar. Forte abraço e até a próxima!